Bom dia a todos vocês, pedindo as bênçãos do Pai para todos nós, que hoje seja um dia maravilhoso, que o seu coração transborde de felicidades, que você tenha muita saúde e paz. Pedindo a sabedoria de Deus e também que eu possa explicar a palavra de Deus corretamente e que nós todos possamos aplicá-la em nossas vidas. Hoje é dia de gotas de luz, é o dia que nós vamos sair do curso bíblico e apenas bater papo sobre conflitos no casamento, mas de acordo com a palavra de Deus. E o título é O Seu Marido Te Faz Sentir Especial? Antigamente, o casamento era totalmente diferente, porque o pai e a mãe arranjavam o casamento da filha, eles escolhiam o marido e a filha casava, na maioria das vezes ia conhecer esse marido na cerimônia do casamento, e outros às vezes já tinha visto o marido passar de longe, assim era uma outra relação. E daí eles começavam a conviver. E nessa convivência, muitos chegavam até a amar o marido. Veja bem que a situação da mulher naquela época era totalmente diferente que agora. Naquela época, a mulher era submissa aos pais. Por quê? Porque sem os pais elas morreriam de fome. E daí os pais entregavam para o marido, que passava a cuidar da mulher. Pela mesma razão, a mulher não tinha muita saída. Então, o homem estava naquela posição em que ele iria ensinar essa mulher a viver de acordo com as suas crenças, de acordo com aquilo que ele achava que era aquilo que Deus estava ensinando. Então veja que desde o princípio o amor no casamento nunca foi através do sexo, da atração sexual, nunca foi através do amor. Eu estou apaixonada por fulano de tal. Não era sobre isso. Mas que tipo de amor que era, vocês entendem? Era um amor sacrificial. A mulher fazia um sacrifício muito grande de deitar-se com um homem que ela não conhecia. O homem também passava, de certa forma, por esse sacrifício de ter que conviver com uma mulher estranha. E muitas vezes nós não sabemos que tipo de comportamento ela ia ter com esse homem. A gente pode pensar em inúmeras situações. É como se o homem tivesse que, às vezes, até dominar uma fera selvagem. Hoje em dia, nós estamos chegando naquela situação de Sodoma e Gomorra, em que o amor mesmo, o amor genuíno, ele é confundido com a atração sexual. Se a gente analisar o comportamento animalesco, é aquilo que a nossa sociedade está chegando hoje em dia, é uma regressão. Porque o animal é o seguinte, quando ele sente aquela excitação, aquela vontade de fazer o sexo, ele realiza o sexo, vai cada um para o seu lado como se nada estivesse acontecido. Mas para a gente entender a vontade de Deus nisso tudo, é que Deus nos fez diferente dos animais irracionais, porque nós somos dotados do pensamento. Nós temos inteligência, a capacidade de escolher para nós aquilo que é bom e ruim. E a mulher assumiu um papel de muito mais valor na sociedade que na época de Jesus Cristo. Então, com a permissão de Deus, a mulher tem muito mais possibilidade de até estar materialmente falando no nível do homem.
Mas o interessante é que, mesmo aceitando todas essas mudanças sociais, o homem achando que o sexo é aquilo que o vai fazer feliz, aí vão a um casamento e é comum a mulher se sentir só. Mas por que será que a mulher vai se sentir só no casamento? Vamos ver que hoje nós vamos falar um pouquinho mais da parte do marido, não estranhem. Então eu estou falando um pouco mais do papel do marido dentro do casamento. Então a mulher se sente só e aquela mesmice de todo dia vai causar problemas. E vamos analisar assim, do ponto de vista de alguém que está fora do casamento, para ver por que essa mulher está sentindo só. Será que é falta de sexo? Com certeza não. Talvez foi o sexo que motivou esse casal a se casar. Talvez foi o sexo confundido com o amor, que são duas coisas totalmente diferentes. Aí, quando um está sentindo só, é normal um pensar que o outro não está correspondendo. É normal alguém que está fora perguntar, mas o que é que está acontecendo? Está havendo sexo? Está havendo comunicação entre vocês? A gente vê isso superficialmente, mas nós vamos ver que não é apenas o sexo e a comunicação. Tem que haver um outro tipo de alimentação diária no relacionamento para que ele sobreviva a vida toda. Para começar, eu vou ler para vocês Efésios 5, de 25 a 26, que diz: Maridos, ame cada um a sua esposa, como Cristo amou a igreja. Ele entregou a vida por ela, a fim de torná-la santa, purificando-a ao lavá-la com água por meio da palavra. Então aí vocês já estão vendo que o apóstolo Paulo não está falando desse tipo de amor que eu estou descrevendo. Mas o apóstolo Paulo está falando do mesmo amor que a mulher casava antigamente, o amor sacrificial. Um se sacrificar pela outra, porque veja o que está falando: maridos, ame cada um a sua esposa como Cristo amou a sua igreja. Cristo carregou a cruz por sua igreja. Ele absorveu o pecado da sua igreja para torná-la santa. Não foi isso que Jesus Cristo fez? E essa comparação do marido com Jesus Cristo é o sacrifício que o marido tem que fazer para manter esse relacionamento e dentro do relacionamento trazer Deus, evangelizar a mulher junto com ele. Os dois participando do estudo bíblico, participando das orações e tudo mais. Vocês fazem isso? Eu espero que sim, porque é o caminho da felicidade, a comunhão total. Porque o objetivo do casamento é os dois se juntarem, marido e mulher, tornando um só e obtendo a salvação juntos. É por isso que existe o casamento. E quando vêm os filhos, pai e mãe têm que juntos também educar, estudar a palavra de Deus, orar juntos, educar seus filhos de acordo com aquilo que Deus está nos ensinando. Agora vamos tocar no problema prático aí. Depois de casado, o marido vai mudar, sabe por quê? Porque já não é apenas aquela convivência de namorado, de sair junto, ir jantar, ir para o cinema e fazer o que eles gostam. Não é isso. O casamento traz muitas outras responsabilidades. E uma responsabilidade, por exemplo, é que o marido tem que trabalhar muito, às vezes para sustentar o lar. Muitas vezes marido e mulher trabalham. Veja aí que situação.
Aí eu estou falando do marido hoje, focando nele. Ele vai e trabalha de 8 a 12 horas por dia. E de lá vem aquele marido todo cansado para casa. E a maioria dos maridos pensam em chegar em casa, jantar, fazer o sexo habitual e dormir. Mas se a gente pensar no foco do problema, aí está. É por isso que a mulher se sente só. Porque a mulher, vamos analisar friamente a questão, a mulher trabalha o dia todo ali lavando, passando, limpando, cuidando dos filhos. Aí vem esse marido cansado, janta, deixa o prato lá, vai, faz o sexo, dorme, outro dia cedo ele veste, vai para o trabalho. E se a gente vê essa situação repetindo uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, é uma situação em que a mulher está ali enclausurada naquela casa sem comunicação. E daí o que acontece? A mulher tende a ir buscar os amigos para conversar, as outras pessoas, ir achar com quem comunicar, porque o marido está sempre ocupado. Mas essa mulher não casou com o trabalho do marido, ela casou com o homem que ama. Seja lá o amor correto ou não, mas supostamente é o homem que ama. Então veja bem que o marido tem que voltar do trabalho cansado ou não, achando que ele está voltando para a sua igreja, pronto para fazer aquilo que deve ser feito. É isso que está falando na palavra de Deus. Não um subjugar o outro a ponto de atender apenas às suas necessidades, e é isso. Aí é que está acontecendo uma série de divórcios, porque a solidão dentro do casamento não tolera a pressão do dia a dia. Agora vamos voltar na história do amor sacrificial. Esse marido trabalhou o dia todo, vai saber quantas horas, está voltando para casa. A parte do amor sacrificial é ele voltar para casa e ser marido mesmo assim. Fazer aquilo que precisa. Se a gente ver dentro de uma casa, é um local de trabalho, é um segundo trabalho de todo mundo, tanto do marido quanto da mulher. Porque a casa não limpa sozinho, as roupas não limpam sozinho, não passam sozinho, a comida não é feita sozinha. Então, vamos ver que muitas vezes a mulher, mesmo estando em casa, tem 1, 2, 3 filhos, não dá conta. E também o estresse é muito grande. Veja quanto é maravilhoso quando no final do dia seu esposo chega de boa vontade e dá uma mãozinha. Ajuda naquilo que for preciso. Conversa com esta mulher, vamos trocar umas ideias. Se tem uma decisão a tomar, o que é que você acha? Será que esse marido no meio do dia tirou um tempinho para ligar para a mulher 1 ou 2 vezes, passar um texto? E outra coisa que conta muito, a pessoa pode não ter nada, mas é a atitude. A atitude, você quer ver uma coisa bonita, a pessoa comeu ali, nem não pode lavar o prato, escreve uma notinha, eu te amo, muito obrigada. Como é bom a gente ouvir a palavra muito obrigada de vez em quando. Ser tratada como ser humano. Embaixo do travesseiro, do seu lençol, deixar uma mensagem. Um mimozinho para a esposa de vez em quando. Eu estou falando do marido hoje. No próximo vídeo eu vou falar da mulher. Pois é, gente, são coisas que alimentam o nosso ego e faz com que a mulher não sinta como um objeto. Veja bem, é parte um do outro.
É assim que tem que ser. Uma vez conversando com um homem que colocou um monte de problemas na mulher e nenhum problema nele. Aí eu perguntei, mas no tempo que dava certo, como é que era esse amor? Como que o Senhor amava tanto ela? Aí ele me respondeu, é porque ela fazia as coisas para mim e eu me sentia muito feliz. Então o nosso bate-papo foi no sentido de que Jesus Cristo, ele deu a vida pela sua igreja que não fez nada em troca por ele. Veja bem, um bando de pecadores e Jesus Cristo, na sua misericórdia, ele carregou a cruz, ele foi crucificado e morto por nós, pelos nossos pecados. Agora, a gente falar que ama porque o outro está fazendo algo por nós, esse é um tipo de amor que tem que mudar. O amor, ele tem que ser fazendo ou não fazendo. Não é que a gente está apoiando o que o outro não vai fazer, mas esse não é o motivo do amor. Porque se o outro cai doente, a pessoa não pode fazer nada pelo outro, aí o amor acabou. Então não pode ser pelo fazer. Deve ser algo maior que a gente deve ter dentro da gente. E no caso do homem, nessa posição de amor sacrificial, não é pelo que a mulher vai fazer por ele, mas o mais importante é ele pensar naquilo que ele tem que fazer para a mulher, para manter o seu relacionamento, para trazer a sua mulher a essa santificação que Jesus Cristo quer. Aí, continuando, Efésios 5:28 diz: da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua esposa, como amam o próprio corpo, pois o homem que ama a sua esposa, na verdade, ama a si mesmo. Isso aí está mostrando a igualdade no amor. A mulher como parte do corpo do marido, quer dizer que todas as partes do meu corpo, elas são importantes igualmente. Se eu perder a mão, meu Deus do céu, mesmo que eu perder esta mão, ou um olho, uma costela, nem pensar. Então, nós vamos ver que aí Deus está falando da igualdade. E que no casamento, o que Deus está falando desse amor sacrificial é que o casamento deve levar à salvação do casal. Não é sobre o sexo materialmente falando, que é um complemento, uma dádiva de Deus para que o casal tenha forças para manter esse relacionamento, mas o motivo principal do casamento é a salvação do casal e dos filhos. Continuando, Efésios 5:29, ninguém odeia o próprio corpo, mas o alimenta e cuida dele, como Cristo cuida da igreja. Isso é o que eu estava falando de alimentar esse relacionamento diariamente. É um pequeno mimo, uma pequena mensagem, um telefonema, pedir a opinião em algo, escutar o outro, falar com o outro. São coisas que a gente tem que fazer mesmo estando cansado. Porque quem está cansado segunda-feira vai estar cansado terça, quarta, quinta, sexta. Esse casamento tende a deteriorar. Para evitar isso, tem que haver o amor sacrificial. Agora, nesse amor sacrificial entra o tempo para Deus, porque é normal as pessoas falarem: eu trabalho muito, não tenho tempo para estudar a Bíblia. Materialmente falando, a gente entende, a gente sabe como que a vida é, mas nós só temos uma vida.
E nós não sabemos quanto longa é a nossa vida, quanto tempo a gente vai levar para redimir os nossos pecados, porque seguir a palavra de Deus e passar no teste não é uma coisa tão fácil, não. A gente tem que passar pelas provas e ir aprendendo, a gente tem que achar forças na palavra de Deus para passar por tudo isso. E senão, quando a gente vê, já chegou a morte e a gente vai para aquele lugar indesejável. O último versículo para encerrar é Efésios 5:33, está dizendo: portanto, volto a dizer, cada homem deve amar a esposa como a si mesmo, e a esposa deve respeitar o marido. Esse comando do homem significa tratar a mulher com igualdade total. E tratando essa mulher com igualdade total, a mulher não tem como não respeitar esse marido. Que o respeito vem ali dentro do amor, dentro do tratamento um para com o outro. Se um não trata o outro de uma maneira amorosa, de uma maneira respeitosa, como é que o outro vai retribuir? Veja que é preciso dois para formar um. Então tem que haver um balanceamento, o homem fazendo todo o esforço possível e a mulher, ela vai ter que corresponder, porque a menos que não haja amor, que não haja nenhum sentimento dentro dessa mulher, para ver o esforço desse marido abnegado. Paulo está falando aí que a mulher é parte do marido. Então, o marido tem que fazer que a mulher se sinta como parte dele. E não é o marido lá no seu trabalho o dia todo, sem ligar, sem nada, chega em casa, come, sexo, vai dormir. Não, aí não está fazendo a mulher se sentir como parte dele. Tem que haver um trabalho maior ali dentro do relacionamento. Os dois cuidando das coisas juntos, dentro da família, as coisas materiais e espirituais. Isso significa ser um. Durante o dia, se a mulher tem um outro trabalho, é a mesma coisa, vai voltar para casa, que é também um local de trabalho. Não é voltar para casa para brigar quem é que vai fazer isto ou aquilo e depois ter aquele sexo obrigado e outro dia vai trabalhar. Isso aí não é o amor sacrificial que Deus está pedindo de nós. O nosso compromisso aqui na terra é com a nossa salvação. Então, a gente tem que ter como prioridade número 1 é manter a nossa família em paz. Não como um campo de batalha, que todos os dias a gente tem aquele agravamento, aquele problema, e que as coisas vão esfriando cada vez mais até o divórcio. A gente tem que fazer um pouco de sacrifício para manter o amor, para que nada se quebre, para que os laços estejam sempre fortes. Vocês me entenderam? Quem trabalha deve voltar para casa para ver qual é a necessidade do outro. Se é necessidade de trabalhar na casa, vamos trabalhar. Se é necessidade de preparar a janta, vamos preparar a janta. Se é necessidade de ouvir a reclamação do problema diário, vamos ouvir. Se é necessidade de conversar, vamos conversar. Se é necessidade de sair um pouquinho para espairecer, por que não? Vamos sair um pouquinho, espairecer. Mas também existe a necessidade de Deus nisso tudo, diariamente incluir a leitura da palavra de Deus, incluir a oração, estudar a palavra, fazer oração juntos. São coisas, gente, que parecem coisas da pastora antiquada, mas que salva casamentos. Com certeza, se o homem agir assim, ele vai ter de 50% a 80% mais chance
de um casamento bem-sucedido do que não fazendo. É isso para hoje. Eu vou ver se na semana que vem ainda tem fundamentos para mim falar um pouco mais sobre a mulher, que é para não ficar desigual. Se não, eu falarei sobre um outro assunto. Que Jesus os abençoe, que Jesus fortifique o seu casamento cada vez mais na lei do amor de Deus. Que vocês saibam educar seus filhos dentro da palavra de Deus, os trazendo à salvação e não aos problemas deste mundo que está, como Sodoma e Gomorra, muito difícil. Então nós precisamos de Deus para que os nossos filhos andem no caminho certo, para que eles encontrem Jesus Cristo e recebam a salvação. Bom dia, meus amigos, que Jesus os abençoe hoje e sempre. Muito obrigada pela sua presença e pela sua participação.